Deixa eu ver se a gente já tem o professor Legene Merhan conectado. Acho que sim, professor Legene já está por aqui. Olá, professor, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem? Na medida do possível, né? Vamos levando, né? Não é? Você sabe que hoje eu vou ser xingada aqui nas redes sociais porque a gente não tem tanto tempo assim, né? A gente vai ter só esses 15 minutinhos e o pessoal gosta muito das suas aulas aqui, então eu já sei que eu vou receber críticas. Pessoal, é excepcional, tá bom? Só hoje, depois Que bom, nas que próximas bom. quartas a gente volta com as aulas enormes aqui do professor Legene Mirham. E a gente vai falar, claro, sobre o Afeganistão. Deixa eu trazer algumas notícias antes. Olha só, o porta-voz do Talibã disse ontem que o grupo não vai repetir algumas das condutas que adotou quando comandou o Afeganistão entre 96 e 2001, como perseguição a opositores, o cerceamento total dos direitos das mulheres. Disse ainda que as mulheres deverão ser muito ativas na sociedade, mas seguindo preceitos islâmicos. Daí não especificou o que isso significa exatamente. Comenta pra gente. Estou querendo te ouvir sobre tudo isso que está acontecendo ali no Afeganistão, professor. Como você interpreta esse retorno ao poder, então, do Talibã e essa saída, né, dos militares dos Estados Unidos nesse momento? Conta pra gente. Olha, um tema desse tão polêmico e ficaram aqui, o quê? 12 minutos. Desculpa, Olha, professor. não tem problema. Mas é um assunto tão polêmico que está, inclusive, meio que dividindo setores do campo mais progressista, não vamos usar o termo de esquerda, que não compreendem, não conseguem separar as coisas. Uma coisa é a comemoração da vitória retumbante do, de um movimento de independência contra o imperialismo. Isso é uma coisa. A outra coisa é comemorar a vitória deste mesmo grupo que vai administrar o país. Aí temos que ter cautela. E mesmo nesse segundo aspecto, mesmo sabendo tudo que o Talibã foi há 20 anos, ele não é o mesmo Talibã de hoje. Então nós temos que ter duplamente cautela. Agora, eu sinto que alguns setores desse nosso campo progressista já estão dizendo as barbaridades que o Talibã fará contra as mulheres sem eles ainda sequer ter conseguido constituir um governo provisório. A quem serve uma opinião tão catastrofista dessa? O imperialismo agradece uma opinião dessa, né? Então nós temos que ter cautela. A derrota do imperialismo só pode ser comparada à que eles tiveram no Vietnã, lembrando aquela cena de abril de 75 em Saigon, o helicóptero retirando as últimas pessoas. Igualzinho. Tem gente entre nós que até chegou a dizer não, foi um acordo que os Estados Unidos fizeram com o Talibã, para o Talibã assumir o poder e atacar o Irã. Nossa, não é possível que eu ouça uma coisa dessa. Eles saíram escorraçados de lá. Eles perderam, não foi só no Afeganistão, eles perderam na Ásia Central. É que a nossa turma não gosta muito de geografia. Olha o mapa, Thalita, lá do Afeganistão. Veja os 6 países em volta. 5 são muçulmanos. Um deles é o Irã, que é inimigo dos Estados Unidos. Para invadir, para atacar o Irã, não precisa Israel sair lá do Oriente Médio, é só atravessar a fronteira ali. Os militares na base de Bagram, nos Estados Unidos, que é uma base que eles construíram imensa, poderiam atacar imediatamente o Irã, e em 5 minutos de voo. Né? Então, eles perderam o apoio dentro daquilo que a gente chama de Ásia Central, e nunca mais vão voltar. A presença deles lá, inclusive, só justificava para isso, ficar ali como uma espécie de cabeça de ponte no meio de vários países inimigos, inclusive a China. A China tem uma fronteirinha ali, uma nesguinha com o Afeganistão. Igual Israel, né? Uma cabeça de ponte dos Estados Unidos no meio de 500 milhões de árabes. Agora Israel está lá firme. Agora aqui eles perderam. Saíram de cena completamente arrasados. Então, são duas coisas distintas. Eu sei que não é fácil compreender, até porque a memória, né, do que nós vimos no passado, acho que a burca não vai voltar, acho que as mulheres não serão discriminadas, acho que eles farão um governo de inclusão. Não é porque eles estão dizendo só na boca. Por detrás hoje do Afeganistão e do Talibã, está a própria China, a Rússia e o Irã. E o Irã tem todo o interesse, veja, um é xiita, outro é sunita, mas a questão não é religiosa.
O Irã tem todo interesse em ajudar os seus irmãos muçulmanos, inclusive a construir uma república islâmica, mas democrática, como eles têm no Irã. Então, eu quero, não é dar voto de confiança ao Talibã, eu quero aguardar para ver, mas eu não posso, nós não podemos ter dúvida quem é o grande derrotado. É isso, uma impressão inicial, mas tem outros assuntos que são polêmicos. Estou à sua disposição. Não, coloca mais um ponto. A gente tem mais alguns minutinhos. Coloca mais um ponto que você acha importante de trazer, então. Então, tem muitas coisas. Eu acabei de fazer um vídeo para o meu canal. O meu plano era 10, 12 minutos, ficou com 26. Infelizmente, o assunto é polêmico. Mas eu desmistifiquei 17 pontos que está tudo... Um deles, Thalita, que a gente ouve muito. O Talibã e a Al-Qaeda é a mesma coisa. Barbaridade. O Talibã surgiu em 94. A Al-Qaeda é antes. Aí se você fala, não, a CIA treinou muitos muçulmanos para combater a União Soviética de 79 a 89. É verdade. O Talibã é 5 anos depois. Mas alguns caras que fundaram o Talibã também receberam o treinamento da CIA. É possível que seja verdade. Só que a Al-Qaeda é uma organização terrorista. O Talibã é uma organização, goste ou não goste da linha deles, é uma organização guerrilheira que luta pela independência e soberania do seu país. E como disse Stalin no seu grande livro sobre a questão nacional, aliás, o Stalin, no livro, ele menciona o próprio Afeganistão lá no começo do século, quando a Inglaterra tentava dominar e não conseguiu. E lá tinha um emir do Afeganistão. O que diz Stalin no grande texto que ele escreve sobre o Afeganistão? A luta do emir do Afeganistão é objetivamente uma luta revolucionária, mesmo ele não sendo de uma linha política igual a nossa. Onde é que está escrito que você faz uma revolução anti-imperialista tem que ser de esquerda e comunista? Não, não é? Então, objetivamente, goste ou não goste do Talibã e do emir do Afeganistão, eles cumpriam uma luta com um caráter revolucionário. Eles minavam a força do imperialismo, eles impunham desgaste, e não é o que nós estamos vendo. Não é? Agora está uma onda por aí, especialmente companheiras nossas, feministas, comunistas, já estão circulando coisas assim, olha, já estão dizendo que as mulheres terão os seus direitos violados antes disso acontecer. Nós não podemos cometer um erro como esse, né? Eu não estou torcendo para que o Talibã seja o velho Talibã. Aliás, eu até acho que não será, né? Mas tem gente entre nós cometendo esse tipo de erro, de equívoco político, e serve a quem isso? Serve ao imperialismo estadunidense, né? A Rede Globo, os grandes canais, os grandes jornais, está todo mundo falando mal. E estão sendo distribuídas mentiras por aí. Que não sei quem cortou cabeça, que não sei quem matou uma mulher e tal. Isso são fake news de outras realidades. Quem corta a cabeça não é o Talibã, é a Al-Qaeda, é o ISIS, é o Daesh, é a Frente Nusra na Síria. Esses são cortadores de cabeça. O Talibã não, né? O Talibã, que o nome já diz, são estudantes do Alcorão, não é? Eles são, vamos dizer assim, eles têm uma consciência anti-imperialista a favor da independência, mas não têm uma consciência revolucionária, não é? E não sei se virão a adquirir. O que eu sei é que eu não posso deixar de estar comemorando muito forte, de forma muito intensa, essa derrota, que é uma derrota que interfere na geopolítica mundial, né? Esta derrota ali fortalece a China, a Rússia e o Irã, que estão exatamente em outro campo que não o campo do imperialismo. Eu sei que é difícil compreender, precisa ter uma maturidade para entender as classes, né? As forças em jogo no mundo, né? Precisamos nos despir de algumas coisas, de alguns preconceitos. Eu jamais, por exemplo, em 42 anos de Revolução Islâmica no Irã,
Jamais eu dei uma opinião sobre assuntos internos daquele país. Eu não, isso cabe ao povo iraniano. Eu sei que lá tem uma democracia. 8 vezes eles elegeram o presidente. Os Estados Unidos ficaram 20 anos no Afeganistão. As mulheres foram estupradas pelas Forças Armadas. Todos, mas a mídia faz vista grossa, porque é um exército amigo, né, da burguesia, do imperialismo. Então, eles não falam isso. Então, que liberdade os Estados Unidos garantiram lá? Não tem partido político, nunca teve eleição. Os presidentes que eles nomearam, que jamais foram eleitos, são presidentes títeres. Este último, o Ashraf Ghani, fugiu do país com 2 caminhonetes de dinheiro. Ele chegou no aeroporto com 2 caminhonetes com milhões de dólares. Só que não deu para levar tudo nos 2. Ele deixou no aeroporto uma caminhonete com milhões de dólares e levou um. Esse aí era o presidente dos Estados Unidos, nomeado por eles. Então, eu imagino um período de transição, forças políticas de várias correntes participarão do governo. O presidente que vai assumir é um cara, o nome dele é Abdul Ghani Baradar. Ele estava no Catar, lá em Doha, já chegou lá. Ele é moderado, né? É ele que está dando essa orientação da inclusão, governo de inclusão, de direito das mulheres. Esse porta-voz dele se chama Zabihullah Marjihad. Sabe quem é esse cara? Esse cara foi torturado na base de Guantánamo dos Estados Unidos, lá em Cuba. Ele que está dando entrevista segunda, terça, já deu uma hoje. O que é que ele está dizendo? Pedindo para o corpo diplomático não precisem sair do país. Nós estamos protegendo as embaixadas. Aqui não vai haver nenhuma perseguição. As mulheres estão trabalhando normalmente e não sofrerão nenhuma restrição, né? A burca não será obrigatória. Bom, ele está dizendo isso, né? E a prática que nós estamos vendo é isso. Então, por que eu vou exatamente dizer, olha, as mulheres serão violadas, coisas que ainda não aconteceu e acho talvez que não aconteça. E se acontecer, serão assim, evidentemente, coisas no interior, tal, porque não é um grupo tão hegemônico centralizado nacionalmente, né? E eu quero também dizer, Thalita, que o pessoal fala, não, eles só não foram vencidos porque eles se esconderam nas cavernas, nas montanhas, etc. e tal. Ah, gozado, né? O maior exército do mundo ficou lá há 20 anos, chegou a ter 150 mil soldados, de um país que põe nave em Marte, tem nave andando em Marte, lá o rover, ele não acerta um míssilzinho lá nas cavernas. Eles perderam, foram derrotados politicamente, né? Então, esse que é a situação de hoje, né? Os Estados Unidos não têm mais como se explicar. O Biden está em dificuldade, ele está enfraquecido, o Trump já está até pedindo a renúncia dele. Então, a situação do mundo mudou a partir de sábado. Acho que, como você coloca, a gente tem que observar de bastante perto essa moderação do Talibã, observar, inclusive, esses parceiros agora, China, Irã, Rússia, assim, inclusive cobram essa moderação como condicionante de negociações, né? Isso seria muito importante, né? Então, assim, vamos observar de muito perto todas as informações que nos chegam. Professor Legene, sempre uma honra conversar com você, viu? Na semana que vem a gente tem mais tempo. Um beijão para você. Um beijo, boa semana. Tchau, Obrigada. Obrigado.